Inicie a sua execução com um cordão de 35 correntes. Para cada ponto que você tiver na base, você tecerá, nessa primeira carreira, um ponto baixo. Vou tecer a carreira por completo e volto aqui para continuar com vocês. A segunda carreira é iniciada com uma e duas correntes. Viramos o trabalho, laçamos e nós vamos fazer para cada ponto de base um ponto alto. Ao final, mais uma vez eu volto aqui para continuar a execução com vocês. A partir da nossa terceira carreira, nós já vamos começar a ver os aumentos. O legal desta execução é que os pontos de aumentos, eles não se movem, eles sempre são feitos nos mesmos pontos das carreiras anteriores. Então, o único momento em que nós vamos contar pontos para fazer os aumentos é agora, onde nós iniciamos o processo de aumentos. Então, você fará uma e duas correntes para virar o trabalho e laçará. Nós vamos tecer aqui 9 pontos altos contínuos, um para cada ponto. Então, aqui eu já tenho o segundo, agora o terceiro. Vamos para o quarto ponto alto, o quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. O 10º ponto é de aumento, então você fará no mesmo ponto de base um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. A partir de agora, todas as vezes que nós chegarmos neste intervalo, nós faremos um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Claro que sempre respeitando a quantidade de pontos que vai se alterando a cada nova carreira. Por quê? Aqui nós vamos ter o intervalo com 10. Na carreira que vem a seguir, o nosso intervalo será de 11. Depois de 12, até alcançar o aumento que é neste intervalo onde há uma corrente. Percebem o que vai acontecer? Por isso que eu digo que não é nem necessário mais contar pontos, porque é só manter um ponto para cada ponto de base e no intervalo realizar o leque do aumento. Na sequência, você vai fazer 12 pontos altos. Então, aqui, o primeiro, o segundo, terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, o 10º, o 11º e agora o 12º ponto. No 13º, nós vamos fazer o nosso aumento. Então, nós vamos fazer. Na sequência, você fará 7 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro, agora o quarto, o quinto, sexto e sétimo. O 8º ponto é aumento, então eu faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Volto a fazer 7 pontos altos, sendo um para cada ponto de base. Então, aqui nós já temos o terceiro, agora o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo.
Mais uma vez, aumento. Então, eu faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto, tudo no mesmo ponto de base. E sigo até o final da carreira agora, minha gente, fazendo um ponto alto para cada ponto que tiver à minha frente. Reiniciamos então com uma e duas correntes, viramos o trabalho e vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, até que nós cheguemos no aumento. Minha gente, nós vamos precisar aqui de um total de 11 carreiras de aumentos. Aqui nós estamos na nossa segunda carreira de aumento. É a quarta da execução completa, mas com aumentos é a segunda. Então é assim, eu vou continuar tecendo por 11 carreiras a mais, ou melhor, 11 não, por 10, né? Porque aqui eu já estou fazendo uma a mais, fazendo os aumentos. Olha só, cheguei aqui no intervalo. Nesse intervalo eu faço o leque de aumento, que é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Tudo isso está, então, naquela corrente que a gente fez na carreira anterior, ó. E aí eu volto a fazer, né, um ponto alto para cada ponto de base. Naturalmente e normalmente, o número de pontos altos a cada carreira vai se aumentar, tá? Então, eu vou tecer aqui todas as minhas carreiras de aumento e eu volto para poder continuar com vocês a partir do que é as 11 carreiras de aumentos tecidas, porque a partir dali o aumento continua, porém ele muda. Eu preciso fazer um desenho, um formato que com este formato de aumento eu não consigo. Então, minha gente, daqui a pouquinho eu tô de volta pra gente continuar juntos. Então, vejam só, eu aqui estou a 13 carreiras do início. Então, daqui até aqui, teci 13 carreiras, aonde nós fizemos os aumentos como nós conversamos anteriormente. Eu segui o aumento aqui, sempre fazendo na corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto nas extremidades. Então, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outro ponto, né, de aumento, e eu tenho o aumento central, que é esse que vocês veem aqui. Então, para vocês se localizarem, nós estamos assim, olha, meio das costas, aqui ao ladinho das patas dianteira, então, um lado, e aqui o outro lado. Isso daqui, essa parte e esta, é a parte onde nós vamos colocar os botões, né? Para que a gente possa fechar. Os ou o, vai depender aí do gosto do freguês. A gente chega num ponto em que eu preciso manter esta abertura acontecendo a cada nova carreira. Então, este aumento central é igual em todas as carreiras. Porém, o aumento que acontece aqui não é mais o mesmo, porque daqui até aqui eu não posso mais ter aumentos. Se eu tiver aumentos, na hora que eu vestir esta peça no nosso pet, estes dois lados, eles vão ter um transpasse. Vai acontecer isso, e não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique fechado até uma determinada altura, a gente que determina, posso fechar um pouquinho mais, enfim, a gente fecha o quanto quiser. Mas, de um ponto em diante, eu quero ele aberto. E isso não vai acontecer. Um outro ponto é que, da cabeça, aqui na frente, tá? Então, aqui, olha, é o pescocinho, aqui tá vindo o focinho, aqui embaixo é o pescoço, eu tô vendo o animal de frente. Então, da cabeça até a patinha, o tamanho, o comprimento é menor do que o comprimento das costas, que se dá do pescoço até a cauda aproximadamente. Nós vamos fazer o tamanho que nós desejarmos. Se você quiser mais comprido, você poderá fazer, e se você quiser menos comprido, também, não tem problema nenhum. Agora, eu preciso adaptar os comprimentos. Então, mesmo do pescoço até a pata ou
do pescoço até a cauda, eu preciso fazer uma adaptação. O que muda então? Nós vamos fazer agora da seguinte forma. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos colocar aqui, né, a peça novamente na agulha, traz fio para cá. Vamos melhorar a sua visualização. A gente inicia com 1 e 2 correntes, como a gente já vinha fazendo. Laçamos e nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, até nós alcançarmos o aumento. Cheguei no aumento então, minha gente. Aí nós temos, né, a corrente aonde até então nós fizemos um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto de base. O que que muda? Eu não quero aumento para este lado, eu só quero deste lado. Então, o que nós vamos fazer é uma corrente, perceba, fiz 1 para 1, já vou pôr a corrente. Vou laçar, neste intervalo eu faço um ponto alto, que é o ponto deste lado. Olha, esse ponto não existe, esse aumento não existe. A corrente foi posta logo direto. Estou fazendo este ponto alto aqui. Laço e continuo executando um ponto alto para cada ponto de base. Então, o aumento agora está se dando daqui para cá. Daqui para cá, a quantidade de pontos será a mesma sempre. Perceberam? Não tem um ponto a mais. O aumento central da peça é o mesmo. Então, você faz um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no intervalo da corrente da carreira anterior. Isto no aumento central. Quando você chegar na outra ponta, né? No outro aumento, você fará na corrente um ponto alto, uma corrente e fará um ponto alto para cada ponto de base, como eu fiz aqui. Só que é invertido, né? Aqui primeiro eu faço a corrente, depois eu faço o ponto alto do aumento. Do outro lado, primeiro eu faço o ponto alto do aumento e depois eu faço a corrente, né? Então, quer dizer, eu preciso virar o lado deste aumento, tá? Vou fazer aqui, então, esta minha carreira até eu chegar no aumento ali na outra ponta, e aí eu venho te mostrar também, que é para não ficar dúvida nenhuma, tá joia? Chegada, então, ao nosso último ponto de aumento, né, como eu falei para vocês, vou laçar e no intervalo eu farei um ponto alto, eu faço uma corrente, e como nós fazíamos antes, eu faria um ponto alto novamente no mesmo ponto de base. Mas não existe, porque eu estou vindo, olha, para a pontinha. Deste lado eu não quero mais aumentos, então não tenho ponto alto do outro lado. Eu laço e eu volto a tecer um ponto alto para cada ponto de base. E agora, minha gente, os aumentos são desta forma. Somente é o aumento completo no aumento central da peça. Os aumentos de extremidade são parciais. Um começa com ponto alto corrente e o outro lado é corrente ponto alto. 21 carreiras tecidas no total. E agora eu vou trabalhar então uma penúltima carreira que será feita toda em pontos baixos ao redor da peça por completo. Então, eu inicio fazendo uma corrente, virando o meu trabalho e tecendo um ponto baixo para cada ponto de base, tendo em vista que nós estamos trabalhando aqui a parte de baixo da peça. Você também fará pontos baixos nas laterais, que são as duas aberturas, e fará também um ponto baixo para cada ponto na parte de cima, que é exatamente uma carreira de pontos baixos que deu início à nossa peça. Pessoal, eu vou então aqui tecer este contorno todo e eu volto
assim que eu tiver terminado, para que nós possamos fazer então a nossa carreira de acabamento juntas. Contorno todo feito em pontos baixos, então você vê uma abertura lateral, a outra abertura lateral com pontos baixos, a parte de baixo toda com pontos baixos e a parte de cima, que recebeu uma carreira de ponto baixo também. A nossa última carreira, ela é relativamente opcional, no seguinte sentido. Se você for utilizar botões para o fecho desta peça, em um dos lados você precisará de casas para a gente poder prender esses botões. Pois bem, se você não utilizar botões, se você for pôr uma fita de cetim, se você for pôr algum tipo de broche, enfim, se você for fazer um fecho que não seja botões, esta carreira não é necessária. De qualquer forma, eu vou aqui deixar já a indicação de como fazer esta carreira para caso você deseje fazer com botões. A situação é a seguinte, nesse momento nós estamos na parte de baixo de um dos lados da abertura. Olha só, aqui a parte de cima, aqui a parte de baixo e aqui as duas aberturas, tá bom? Então fica na parte da frente. Você pode escolher por colocar 1, 2, 3 ou por colocar botões na extensão toda. É você quem determina como que é feito este fechamento. No meu caso aqui, nós vamos colocar o botão somente aqui em cima, 1 ou 2 no máximo, não vamos passar disso. Então, estando aqui na base, eu terei que voltar nesta lateral, eu continuo com os pontos baixos, eu voltarei nesta lateral fazendo pontos baixos até a altura em que o botão será utilizado. E é neste ponto que eu farei as casas. Então, minha gente, para voltar, é uma carreira normal, não tem novidade nenhuma. A gente faz uma corrente e aí a gente volta trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, até que eu alcance o ponto, a altura, aonde vai ser necessário a casa para o fechamento com o botão. Vou tecer aqui esta carreira até eu alcançar o ponto correto. Aí eu volto e te mostro como fazer a casa. Aqui eu já alcancei a altura para eu colocar as casas para os botões. Então aqui a situação vai funcionar da seguinte maneira. Você vai pegar o botão que você tem, que você escolheu, e você vai posicionar aonde o botão irá do outro lado, mas nós vamos posicionar aqui para a gente conseguir ver aonde que vão as casas e qual o tamanho das casas. Então, olha só, aqui eu tenho a posição dos dois botões. Então, aqui eu já tenho um ponto feito, observe que eu tenho um ponto aqui na direção do botão, né? Depois eu tenho 1 e 2 e mais um ponto na direção do botão. Perceberam? Então, o que nós vamos fazer é deixar um ponto aberto aqui, fazer 2 pontos baixos, deixar mais um ponto aberto aqui e encerrar a carreira com os pontos baixos. A mesma coisa você tem que fazer aí para medir o espaço para a casa do tamanho do seu botão. Então, para deixar este espaço aberto, a gente aqui faz uma corrente, pula um ponto de base, trabalha 2 pontos baixos na continuidade, faz uma corrente, pula um ponto de base e vai encerrar aqui a carreira com os meus 2 últimos pontos baixos. Olha aqui. Então, aqui, olha, eu tenho a casa, ó, aqui e aqui, para passar o botão. Aí, a gente só precisa ter certeza que o botão passa, né? Então, veja, a gente vem aqui e faz como se tivesse usando, ó, tá vendo? Ele passa direitinho. A costura do botão é feita do outro lado, pra gente poder, então, utilizar a peça. E aqui eu trago para vocês a peça totalmente encerrada. Aqui, vejam, com os botões já costurados, inclusive as casas já sendo utilizadas, né?
prontinho para ser usado.